Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí à famosa e polêmica 7ª rodada da final do torneio de candidatos de 1971 aqui entre Bobby Fischer e Tigran Petrosyan. Essa partida ela é polêmica, a gente vai ver por quê, mas vale lembrar que nesse momento Bobby Fischer está à frente no match. Venceu a primeira partida, perdeu a segunda partida, empatou as 3 partidas seguintes, um match duro aí, um match apertado, e na 6ª rodada a gente teve a vitória então do Bobby Fischer saindo à frente no match. A gente vai ver agora então a 7ª rodada. Bobby Fischer abre a partida com o peão do rei E4 e temos aqui C5 pelo Petrosyan, a defesa siciliana, cavalo em F3, E6 aqui pelo Petrosyan, a variante francesa da defesa siciliana, D4, C por D4, cavalo por D4 e aqui A6, a variante Can. Bispo D3, cavalo em C6, cavalo por C6, B por C6 e aqui simplesmente roque pelo Bobby Fischer. Deixa eu abaixar um pouco o som aqui das peças para não incomodar. D5 pelo Petrosyan, C4 agora aqui pelo Bobby Fischer. Uma batalha aí pelas casas centrais, cavalo em F6, C por D5, C por D5, E por D5 e E por D5. Uma escolha de abertura bem arriscada aqui pelo Petrosyan, porque as brancas ficam com uma maioria de 2 peões contra 1 na ala da dama. As pretas ficam com um peão passado, é verdade, no entanto é um peão isolado. Então uma estratégia bem arriscada aqui pelo Petrosyan, bem interessante. A partida continuou com cavalo C3, bispo em E7, dama em A4, cheque, dama cobre, dama D7 e agora torre em E1. Esse lance aqui fica fazendo um pequeno incômodo aí na posição. Porque as pretas não podem dar o roque, né? Senão depois da troca aqui de damas está caindo o bispo aqui em E7. Então por enquanto o rei está protegendo aqui o bispo. A partida seguiu com dama por A4, cavalo por A4 e o Petrosyan resolve o problema de ter que ficar com o rei defendendo o bispo aqui com o lance bispo em E6. Então criando um bloqueio na coluna E, possibilitando aqui ao rei dar o roque. A partida segue com bispo em E3, roque finalmente, e agora bispo em C5. O Bobby Fischer está propondo a troca dos bispos, o Petrosyan aproveita para jogar a torre de F aqui em E8. Bispo por E7, torre por E7, e aqui o lance B4 pelo Bobby Fischer, já imediatamente ativando a maioria de 2 contra 1 e também colocando um posto interessante para o cavalo na casa de C5. Rei em F8 foi jogado, o rei já entrando aí na luta, cavalo em C5 e agora bispo em C8. Importante a defesa aqui desse peão de A6. A partida seguiu com F3 aqui pelo Bobby Fischer, um lance também muito importante na posição, porque ele dá a casa de F2 para o rei entrar logo na partida e também priva o cavalo aqui do Petrosyan de casas interessantes em E4 ou G4. A partida continuou com torre de E lá em A7, colocando mais uma proteção no peão de A. E agora torre E5 aqui pelo Bobby Fischer, pressionando o peão isolado. Bispo em D7 e aqui a posição tão polêmica aqui da partida, né? Então aqui o Bobby Fischer pensa bastante, muitos grandes mestres da época acompanhando essa partida, acompanhando esse match, todos os olhos da comunidade enxadrística estão atentos para essa posição, né? Então a final do torneio de candidatos, um momento importante do match e uma posição de difícil escolha. O que jogar nessa posição? O peão das negras aqui está muito bem protegido, o bispo de casas claras não pode fazer nada em relação ao cavalo. O peão de A6 também está muito bem protegido. Então, o que jogar nessa posição? E aqui, a comunidade enxadrística toda estava esperando um lance como A4, ativando aí a maioria na ala da dama, para depois, enfim, tentar jogar por aí, né? Mas o Bobby Fischer choca o mundo com o lance cavalo, esse cavalo tão bem colocado aqui na posição. E o Bobby Fischer abdica aqui desse cavalo e faz o lance cavalo por D7. E a turma brinca, é cheque. E a turma brinca que nessa hora o Mikhail Tal saiu pondo fogo nos tabuleiros. E os outros grandes, o Larsen saiu gritando pelas ruas, né? Enfim, todos os grandes mestres da época chocados ali. Uma grande crítica até no momento em relação ao Bobby Fischer. O que ele está fazendo? Ele é doido trocar um cavalo
né, numa casa escura, muito bem colocado, um cavalo na quinta horizontal por um bispo ali passivo, né? Que loucura que o Bob Fischer tá fazendo, ele deveria ter jogado A4 e tudo mais. Então, realmente um lance que ficou polêmico, ficou gravado na história, esse lance, e o Bob Fischer ele tem ideias muito interessantes por trás desse lance que chocaram aí toda a comunidade. A gente vai ver ao final da partida algumas análises nessa posição, tá bom? Mas a partida seguiu com torre por D7 e agora torre C1. Essa é a primeira ideia aqui do Bob Fischer. Aqui, claro, né? O cavalo não poderia ter capturado, o cavalo de F6 não poderia ter capturado em D7, porque senão estaria caindo o peão de D5. Por isso, foi tomado de torre e agora torre C1. E percebam que o Bob Fischer tem o domínio das duas únicas colunas abertas aí do tabuleiro. E fica difícil de encontrar um lance aqui para as negras. A torre está defendendo tanto entradas aqui na fileira do fundo, como também está protegendo aqui o peão de A6. Então fica muito difícil de jogar essa posição. A partida seguiu com torre D6, agora adicionando mais uma proteção ao peão de A6 e agora torre C7 aqui pelo Bob Fischer, a torre na sétima. Mais uma vez, difícil aqui para o Petrosyan encontrar um lance. As brancas estão ameaçando invadirem a posição com duas torres na sétima. O Petrosyan não permite isso com o lance cavalo D7, que ao mesmo tempo bloqueia a conexão aqui das torres e vem com o tempo sobre a torre do Bob Fischer. E o Bob Fischer volta a torre para E2. O Petrosyan tá com o peão de H7 ameaçado, claro, no momento não dá para capturar por conta que o bispo vai ficar preso, mas o Petrosyan aproveita para jogar um lance que restringe aqui também ao mesmo tempo um lance como o bispo em F5. Então G6 foi jogado, rei F2 levando o rei aí para a partida, H5, agora F4. Esse lance também é bastante interessante, ele dá a casa de F3 aqui para o rei e também segura importantes casas centrais, inclusive a casa de E5. A partida seguiu com H4, agora rei F3, F5 aqui pelo Petrosyan e agora rei em E3. Olha só, o rei do Bob Fischer, como sempre, ele na hora certa vai colocando bem aí o rei na posição. E aqui não adianta para o Petrosyan pensar num lance como torre E6 dando cheque para tentar algumas trocas, porque de qualquer maneira o Bob Fischer fica muito bem. Não foi o lance jogado, mas se ele tivesse jogado aqui torre E6 cheque, rei D4, e veja a diferença do posicionamento aqui dos reis, né? Depois de, por exemplo, torre por E2, bispo por E2, torre E8 aí atacando o bispo em F3, o ataque aqui em D5 é muito sério, né? E por mais que as pretas joguem um lance como cavalo em F6, depois de torre C6, realmente a posição das negras entraria em colapso, né? Então não adianta nessa posição jogar o lance torre E6. Por isso que o Petrosyan nessa posição faz o lance D4 cheque. O rei agora tem que voltar rei aqui em D2 e cavalo em B6. Na verdade, aqui realmente, mais uma vez, não tem muitos lances aqui para as negras, né? Não dá para a gente pensar em alguma outra jogada. Mais uma vez, a torre está aqui, né? As torres estão escravas defendendo o peão de A6, a torre está escrava defendendo aqui o cavalo. Muito difícil de achar um lance aí nessa posição. A partida seguiu com o cavalo B6 e agora a torre de E em E7. As duas torres do Bob Fischer na sétima horizontal. Cavalo D5, esse lance aqui ataca as duas torres, parece que vai ganhar material, mas na verdade não, porque torre F7 sai do ataque com tempo, é cheque. Rei E8 e agora torre B7. E essa posição aqui é muito difícil de achar um lance, mais uma vez o Petrosyan tá numa posição complicada. Ele faz aqui o lance cavalo por F4, né, partindo para algum tipo de contra-ataque, mas depois de bispo C4... Acredite se quiser, Petrosyan abandona aí a partida. Rafael explica isso, o Petrosyan acabou de ganhar um peão, tá com o peão aqui de G2 caindo. O bispo C4 numa posição aí, o que tá acontecendo? As pretas com um peão a mais, não tem nada demais aí. Aqui a posição ela ganha para as brancas pelo seguinte, aqui depois de bispo C4 o Petrosyan abandonou, porque, enfim, qualquer lance aqui já perde, tá? Por exemplo, cavalo por G2, que seria
uma possibilidade, né? Aqui as brancas poderiam jogar simplesmente torre em H7, ameaçando torre H8, checkmate, né? O problema todo da posição é esse, e aqui não existe uma maneira de defender, né? Se jogasse torre em F6, por exemplo, para tentar segurar, depois de torre H8, torre F8, as brancas teriam bispo em F7, cheque, né? Aqui protegido pela torre. A torre de F8 está cravada, ela não pode capturar o bispo, então teria que jogar rei D8 e aí viria a torre por F8, checkmate, né? Então a ameaça de checkmate aqui é muito séria. Depois de bispo C4, realmente não tem o que jogar. Se tentar jogar um lance como cavalo em E6 para bloquear, lá em F8, aqui, enfim, aqui qualquer torre aqui, vamos jogar a torre de B em E7, por exemplo, cheque, e depois de rei D8, tá caindo aqui em E6, né? Dá até para tomar de bispo e continuar mantendo várias ameaças na posição, né? Então aqui as brancas estariam também completamente ganhas, né? Então realmente depois de bispo C4, que posição bonita, né? Que posição genial, que decisão do Bob Fischer, aquele cavalo por D7, e poucos lances depois, a posição é completamente vitoriosa para as brancas. Que visão de jogo do Bob Fischer. Nós estamos falando aqui que ele está jogando contra o Petrosian, ex-campeão mundial, né? Então eu acho que essa partida ela é bem simbólica, ela é bem emblemática, no sentido de realmente mostrar a genialidade real, né, de Bob Fischer, e a sua superioridade incontestável. É realmente uma pérola da literatura enxadrística. Vamos dar uma olhada no relatório e depois algumas análises aí pra gente entender melhor essa partida. Bom, aqui 94,8% de precisão pro Bob Fischer, 71,8% de precisão pro Petrosian. Você fala, puxa, o Petrosian jogou mal essa partida. Não foi isso. O que puxou muito para baixo essa pontuação aqui foi o que o computador entendeu como gafe, mas essas gafes já vieram quando o Bob Fischer já estava bem melhor, tá? Então, na verdade, foi prejudicada aí a precisão pelo que o computador considerou gafe, mas já numa posição vencedora já para o Bob Fischer. 17 aí dos lances do Bob Fischer foram os melhores contra 12, um lance excelente do Petrosian, 9 lances bons para cada um, 6 lances aí de livro, 3 imprecisões para o Bob Fischer e só na partida toda, e um pouco mais de imprecisões, 5 aí, 2 gafes do Petrosian. Vamos voltar lá para a análise e vamos tentar entender algumas coisas interessantes, tá? Bom, depois aqui, uma análise que eu acho que vale a pena, é nessa posição onde o computador fala que foi a gafe aqui do Petrosian, cavalo por F4, enfim, outras alternativas poderiam acontecer. Por exemplo, se alguém pensou em cavalo por B4, aqui com a ideia de tentar desviar o defensor da torre, aqui simplesmente torre em H7 vai para a mesma situação de checkmate, tá? Torre em F6, bispo C4, por exemplo, e aqui vai haver perda severa, né? Aqui tem checkmate, na verdade. Torre F8, torre de B aqui em E7, rei D8, torre D7 cheque, rei C8 forçado, e aí bispo em E6, e o checkmate aí é inevitável, né? Qualquer lance tá vindo torre D4, isso vem com cheque, vem com cheque, e depois de rei B8, torre por B4, seria checkmate, tá? Então realmente não tinha nessa posição cavalo por B4. Mas na mesma linha de tentar desviar o defensor da torre de F7, poderia ser pensado, alguém pode ter pensado um lance como torre B8, que faz bastante sentido, com a ideia aqui de trocar material e dar uma aliviada na posição. O Bob Fischer aqui poderia continuar com torre em A7, tá bom? Mantendo aí toda a pressão do jogo. E depois de um lance, por exemplo, como cavalo em F6, poderia-se aqui proteger o peão de B4 primeiro com A3. E depois de um lance como torre C8, as brancas ficam muito bem com o lance bispo C2, né? Torre C8 impediria o lance bispo C4, mas bispo C2 e não tem como proteger aí a entrada seja do bispo em B3 ou em A4, tá? Então aqui as pretas poderiam tentar um contra-ataque assim com o cavalinho 4 cheque, mas as brancas poderiam até pensar em ir para um final melhor, não precisaria aqui capturar, mas poderia até pensar para simplificar a análise, bispo por E4, F por E4 e torre em H7, mais uma vez ameaçando checkmate. E aí torre em F6 viria torre de A em E7 cheque e depois de rei F8 torre por E4 e a gente vê que a posição das negras estaria desmoronando e esse seria um final com certeza vantajoso e estudos indicam que esse é um final vencedor para as brancas, tá? Então também, mas seria uma possibilidade, né? Seria uma possibilidade talvez até melhor do que o que seguiu na partida, cavalo por F4, o computador considera uma gafe,
até mesmo porque depois de bispo C4 o Petrosyan já abandonou aí na sequência, né? Mas muita gente se pergunta sobre essa partida polêmica, onde é que foi o ponto aí, né, onde o Petrosyan perdeu a mão e tudo mais. É muito difícil de responder. Alguns estudiosos dizem que foi a escolha da abertura do Petrosyan, que acabou aí favorecendo o Bobby Fischer. A turma tenta explicar, né? Mas vamos voltar aqui também nessa posição polêmica, que aqui o Bobby Fischer faz esse lance que os grandes mestres vão à loucura, né? Os grandes mestres da época não entendem realmente o que está acontecendo, né? Criticam demais aí o Bobby Fischer, porque eles dizem que A4 aqui é o lance melhor aí da posição. Talvez seja, tá, pessoal? Talvez, assim, em termos computacionais, em termos de tudo, realmente talvez seja o lance mais coerente aí a se fazer. O que não invalida, aliás, o que só aumenta a genialidade do lance do Bobby Fischer, que ele vai contra todos os paradigmas, né, da época e vai também para uma continuação brilhante, genial. Então aqui o Bobby Fischer mostrando realmente que ele não pensa, ele pensa fora da caixa, né? Ele faz o que ninguém faria, ninguém realmente, assim, nós estamos falando dos melhores jogadores da época, não jogariam esse lance, e ele joga e mostra, e realmente as análises indicam que não tem como também as pretas pararem os ataques das brancas nessa variante. As análises também mostram que o lance A4 poderia levar também para linhas vencedoras, tá? Mas não de uma maneira tão genial, com certeza seria uma maneira mais matemática, mais lógica, e não com a genialidade do Bobby Fischer. Por exemplo, A4, as pretas não poderiam jogar A5 por B5, poderiam tentar jogar aqui um bispo C6, tá? Colocando defesa no peão. Uma análise sugere a seguinte linha: torre E2, D4, torre B2, cavalo aqui em D7 propondo as trocas, torre C2, bispo D5, rei em F2, cavalo por C5, torre por C5, torre D8, A5. Então a gente vê uma continuação bem matemática mesmo aqui, bem de computador, né? Bem, enfim, torre D6 aqui, tentando colocar mais proteção no peão de A, torre de A em C1, rei E7, né? A gente vê que as brancas vão ficando melhores por conta, né? O rei vai conseguir encostar aqui nesse peão, as brancas vão conseguir jogar B5 e tentar criar problemas com o peão passado, né? Então, por exemplo, rei E2, G6, rei D2, H5, torre C7, cheque, torre D7, torre por A7, torre por A7, H4. É claro que a partida não ia seguir dessa maneira depois de A4, né? Mas esse é apenas um estudo para demonstrar que A4 seria também um lance que poderia levar à vitória, né? Torre B7. Mas a gente vê que não tem nada de extraordinário numa continuação como essa, né? Realmente muito matemática, muito precisa, muito 2 mais 2 igual a 4. E não foi o que o Bobby Fischer fez no tabuleiro, né? Aqui torre C5, bispo E6, B5, A por B5, A6, aí avançando o peão. Torre A7, torre por B5, aqui aproveitando o tema de que o peão em A6 não pode ser capturado. Então, por exemplo, rei D6, torre B4, atacando agora o peão. Rei C5, atacando a torre B7, né? Torre em A8, A7. E aqui é um final melhor para as brancas. F5, por exemplo. Torre C7, rei B6, torre G7, bispo C8. Torre por G6, rei por A7, e é um final melhor para as brancas, porque o rei está muito distante agora da ação, esses peões aqui estão mais enfraquecidos, e as brancas realmente acabam vencendo esse final, tá? Mas assim, realmente seria um final muito matemático, o Bobby Fischer realmente colocou uma genialidade, né, que também depois que você faz esses lances o computador gosta. Eu fico curioso de saber o que uma Lila 0, um Alfa 0 jogaria nessa posição. Será que ele iria para o lance matemático do Stockfish, o lance A4, ou ele iria para alguma coisa mais genial, mais brilhante, mais criativa, como o lance cavalo por D7? Essa polêmica está longe de ter uma resposta, mas uma coisa é clara: Bobby Fischer contrariou toda a comunidade enxadrística, todos os grandes mestres da época e venceu o ex-campeão mundial nessa partida de uma forma brilhante. A gente segue com mais partidas do match. No momento, Bobby Fischer amplia sua vantagem com a vitória nessa sétima rodada, e a gente segue para ver o desfecho aí nas próximas rodadas. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado por enquanto. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!